O assunto é a expansão do islamismo após Maomé ter criado essa nova religião, a sua expansão. O que a gente precisa entender é que muitas vezes a gente imagina que Maomé esteve presente na expansão islâmica. Na realidade, não teve. Na realidade, desde o momento em que ele recebe a incumbência de ser o profeta de Alá, ele simplesmente consegue, dentro da Arábia, em determinados pontos, principalmente, determinados pontos apenas, como Meca, como Medina, ele consegue colocar a sua ideia. Só que essas ideias se foram do agrado das pessoas daquela região e se espalhou pela Arábia. Mas a expansão, a maior expansão, não se dá pelas mãos de Maomé, que falece no ano 632 depois de Cristo. Mas quais as causas da expansão islâmica? É o desejo de expandir a fé que essas pessoas tinham gostado. E principalmente converter o mundo para essa nova ideia. Outra causa para a expansão é o uso do botim, aquelas guerras, pequenas guerras, né? Da possibilidade de ter alguma coisa de ganho nessas guerras. O ganho do paraíso também é uma causa. A busca de melhores terras, se a gente imaginar, a Arábia é um deserto, então, busca de melhores terras, e principalmente devido à explosão demográfica, onde a religião islâmica permite que um homem tenha 7 mulheres. O que a gente precisa entender aqui é que o homem pode ter 7 mulheres, desde que ele tenha condições de sustentar essas 7 mulheres. Né? Todo islâmico tem 7 mulheres? Não, casa-se uma vez. Mas aqueles que vão e acham que podem ter quantas mulheres quiser, desde que possa mantê-las, né? Não é simplesmente casar. Bom, após a morte de Maomé, os primeiros que assumiram essa nova religião foram chamados de califas. E os primeiros mandantes eram parentes diretos de Maomé, da dinastia, esses homens, Hashemita. Então, os 2 primeiros califas, os mais importantes, é Abu Bakr e Omar. É aqui que se dá com eles, desses 2, a expansão e conquista da Síria, da Palestina, da Pérsia e do Egito. Então, sob as mãos de Abu Bakr, a primeira expansão islâmica pelo mundo. É claro, como eu disse, não foram somente 2, né? Mas os mais importantes é Abu Bakr, Omar, mas teve também Uthman e Ali. Esses foram os primeiros califas dessa nova religião chamada religião islâmica. Mas a primeira dinastia realmente que entra no contexto de expansão, de formação, é a dinastia Omíada, que vai do ano 661 até 750 depois de Cristo. E é aí que começa uma sucessão hereditária. Então, morre, o filho assume, e é nesse momento também dessa dinastia Omíada que a capital é transferida para Damasco. Ou seja, provavelmente essa dinastia Omíada são islâmicos da região síria. Então, retiram a capital de Meca e vão para Damasco. Mas é uma dinastia de extrema agitação interna, muitas dificuldades, muitas divergências. As conquistas principais dessa dinastia Omíada é o norte da África, e a gente tem que entender aqui assim que as pessoas, os homens do norte da África que foram conquistados pelos islâmicos, eles passaram a se chamar mouros. Então, quem são os mouros? São os habitantes do norte da África convertidos ao islamismo. No ano 711, há um avanço
islâmico em direção à Península Ibérica e à Gália, onde a infiltração dentro da Europa, que já estava acontecendo, foi detida dentro da Gália por Carlos Martel na Batalha de Poitiers. Então, houve uma retenção da expansão islâmica para dentro do território europeu por Carlos Martel na Batalha de Poitiers. E, automaticamente, durante essa dinastia, também a expansão foi para o Oriente. E lá no Oriente foi, de uma certa forma, até pacífica. Então, vamos compartilhar aqui a expansão, né? Inicialmente a Arábia Saudita, hoje a Arábia Saudita, antigamente a Arábia, depois automaticamente a Mesopotâmia, a Síria, a Palestina, a Fenícia, o norte da África, e aqui a Península Ibérica, quando tentam entrar em solo da Gália, automaticamente começa então a questão da Batalha de Poitiers, né? E aqui uma imagem da Batalha de Poitiers entre os europeus e os muçulmanos. A próxima dinastia a comandar a religião islâmica é a dinastia dos Abássidas, que vai do ano 750 até 1258 depois de Cristo. Essa dinastia abássida vai fazer uma grande chacina sobre a Omíada. E um único sobrevivente da família real dos Omíadas refugia-se na Espanha e funda o Emirado de Córdoba. É dentro dessa dinastia dos Abássidas que agora também há uma mudança na capital, que sai de Damasco e vai para Bagdá. Ou seja, a dinastia dos Abássidas provavelmente é um pessoal da região da Mesopotâmia ou atual Iraque dos dias de hoje. Aqui começa a haver uma centralização de poder. Como o califa tinha muito medo de morrer, ou as pessoas protegiam demais o califa, ele se mantinha muito dentro do palácio. Então foi criada uma figura, um ministro, para que tomasse conta do islamismo, para que o califa não se expusesse tanto. É a figura do vizir, é aquele que administrava em nome do califa. É dentro dessa organização centralizada na mão do vizir que o governo se torna mais teocrático, burocrático e, principalmente, centralizado, né? Então, da antiga dinastia, onde o único sobrevivente vai para a Espanha e forma o Emirado de Córdoba, que vai ser um grande negócio para a manutenção dos islâmicos dentro do continente europeu. Dentro dessa dinastia abássida, o comércio floresce bastante, Bagdá se torna uma das cidades mais importantes da época e se torna um entreposto comercial entre o Ocidente e o Oriente. Desenvolve-se a filosofia islâmica, a medicina, a literatura. Quando a gente fala islâmica, é tudo num conjunto de árabes aí, né? E o fim dessa dinastia vai se dar em 1258, onde a cidade de Bagdá é destruída, conquistada e destruída pelos mongóis, né? Então, são essas as dinastias que levam adiante a figura do islamismo, né? E na literatura, um dos nomes dessa composição islâmica, essa composição árabe, da literatura, o Marcayan, que vai ser um grande literato, e automaticamente aqui a figura da destruição de Bagdá pelos mongóis. Então, a gente não pode pensar que o islamismo não teve alguma coisa deixada para o mundo. Tanto é que até hoje a quantia de islâmicos pelo mundo cresce devido àquilo que realmente a religião traz. Ninguém aceita uma religião
por aceitar forçosamente, muitas vezes, mas é porque gostam, né? E na época da Idade Média, principalmente, há essa religião ela trouxe grandes desenvolvimentos culturais, filosóficos, medicinais para a época e que se usa até os dias de hoje, né? Então, essa é a expansão do islamismo pelo mundo. Ok? Espero que tenham compreendido e até a próxima.